Paz do Senhor, cristãos, beleza, povo de Deus? Beleza? Seja bem-vindo ao canal Diverte Cristão. Desde já, você que é novo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificação, deixa aí o seu joinha. E esse é um vídeo, deixa eu me apresentar, eu sou Juan Vitor Araújo. Hoje eu vim falar pra você, quase me esquecendo, eu vou aqui mandar um salve pro meu amigo e irmão Vinícius Araújo, de Santa Inês do Maranhão. Beijo pra galera de Santa Inês do Maranhão aí que acompanha o nosso canal. Paz do Senhor, Vinícius Araújo. E também para um Paz do Senhor para minha amiga Rosa Amélia, de São Luís do Maranhão. Um beijo pro pessoal de São Luís do Maranhão que acompanha aqui no nosso canal, né? E também eu não poderia deixar de mandar um beijo pro canal Falando Sério. Gente, esse canal... Desculpa. Gente, esse canal curtiu meu vídeo 5 fatos sobre Jesus, me elogiou, me deu palavra. Eu agradeço, pessoal. Eu vou deixar o canal aí no link da descrição. É um canal, pessoal, que tem mais de 198 mil inscritos e curtiram o meu vídeo. Inscreve, não adianta nada se inscrever. Eu peço a ajuda de vocês, me ajudar durante um ano, até um ano, daqui a um ano. Eu tá com 1000 inscritos no meu canal, tá, pessoal? Vocês me ajudam, eu sei que tá pouco, mas com Jesus tudo é possível. E eu sei que a gente perseverando, vocês me ajudando, eu consigo chegar até lá. Pro nosso canal tá bem curtido. Deixa lá o seu joinha, tá, pessoal? Deixa lá. Vamos lá. Hoje eu vim falar de algo muito importante para vocês. Algo que eu sei que vocês vão gostar. Eu tenho certeza que Deus ele vai falar muito com você, com o que eu vou falar agora. Eu te peço que desde já não tire esse vídeo, pessoal. Continue até o fim, tá? Veja esse vídeo até o fim. Eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. Deus ele vai falar com você e é algo muito importante. Foi sugestão que me deram e é algo que toda vez quando eu toco nesse assunto para falar, Deus ele fala comigo. Eu sou líder de célula e toda vez quando eu prego sobre isso, Deus ele fala de uma forma diferente comigo. É assim que a palavra de Deus verdadeiramente, né? Mas eu sempre sou impactado com a palavra do Senhor nessa área. Eu vou falar hoje sobre o chamado de Deus sobre a tua vida. Bom, Deus ele nos chamou nessa terra com um propósito. O propósito foi de ganhar vidas, não é verdade? E de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vos chamei para que vades e dê fruto e que o vosso fruto permaneça. Todo chamado ele tem um propósito, que o propósito é de ganhar vidas. Só que Deus ele vai trabalhar o seguinte com você. Deus ele vai trabalhar você de acordo com o seu dom. Se você tem um dom de louvar, por exemplo, eu tenho um dom de louvar. Poxa, um louvor é bom, um louvor através de você, através do seu louvor, muitas vidas podem ser salvas, libertas através do louvor. Ou seja, Deus ele vai te usar de acordo com o dom que você tem. Você viaja muito, você viajar. Deus ele vai te usar para ser um missionário, por exemplo. É isso, de acordo com o seu dom, o que você tem, a sua capacidade, tá, pessoal? E hoje eu vou falar sobre isso mais à frente, mas hoje eu vim passar primeiro algo muito importante para vocês, que eu vejo muitas pessoas por aí tem menos chamado de Deus para sua vida. Deus ele lhe chamou, por exemplo, para pregar, ser um pastor na África. E tem muita gente que teme, poxa, eu tenho medo de ir para a África, porque lá eu tenho medo de passar fome, eu tenho medo de sofrer perseguições, eu tenho medo de ir lá e não ter nada para comer. Deus ele manda dizer, não temas o chamado dele para tua vida. Deus, ele tem um chamado para você na tua vida, mas se você teme, meu querido, você pode até entender, saber qual é a voz do Senhor, saber verdadeiramente qual é o propósito que Deus quer para você aqui na terra, mas se você teme, não vai adiantar. Mas Deus, ele me trouxe aqui uma palavra que eu creio que vai encorajar você. Vai lá em Jeremias 1, desde o 4. A mim veio a palavra do Senhor, dizendo, antes que eu me formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Deus já tinha um propósito aqui para a vida dele, entendeu? Deus ele chamou ele e disse que eu já tinha um propósito. Deus, aqui não diz nada, não teve nenhuma coisa a mais que o profeta Jeremias não conseguiu reconhecer a voz. Claro que ele conseguiu reconhecer. Então...
né, ele chamou, eu te constituí profeta internacional. Deus, ele já tinha um propósito. Deus falou, olha, eu tenho um propósito aqui para ti, eu quero que tu seja profeta entre as nações, eu te constituí profeta. Profeta Jeremias. Ah, Senhor, não dá. Posso fazer isso, porque eu não passo de uma criança. Eu imagino a cara de Deus, o rosto de Deus, né? Tá amarrado a cara não, Senhor, me perdoa. O rosto de Deus olhando assim pra... Então disse o Senhor ao profeta Jeremias, não digas, eu não passo de uma criança. Vai lá, tá lá no versículo 7, tá, pessoal? Porque a todos a quem eu enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante dele, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Meu querido, não tema. Se Deus ele te chamou para te ir lá para a Índia pregar o evangelho, não tema. O Senhor vai te dar todo o livramento, meu querido. Deus ele te chamou com o propósito de ganhar vidas, mas se você não teme, Jesus não tem como cumprir o propósito dele aqui na terra através de você, porque você tá temendo o seu chamado. Se Deus ele chamou para você pregar para longe, vai, não tema. Se você às vezes é intimidado, se vê muito tímido, não consegue pregar a palavra do Senhor, porque se vê tímido, não se vê sabedoria, Deus disse, vai lá, porque eu que vou colocar as palavras na tua boca. Só te peço uma coisa, não temas o chamado que eu tenho para a tua vida. O teu chamado é grande, o teu chamado é para te fazer coisas grandes. Eu quero fazer coisas grandes através de ti, mas se tu temer, então eu vou usar outro. Por quê? Porque tu tá temendo, meu querido. Não temas. Jesus ele quer cumprir o propósito dele aqui na terra, de ganhar, salvar vidas. E você tem muitas coisas que pode pedir, mas você pode até entender, qual é a volta do Senhor para sua vida, você pode até, eu sei, poxa, Senhor, eu sei o que eu tenho que fazer, eu já sei, mas se você não cumpre porque você não teme, meu querido, isso é espírito de covardia. Vai orar, pede para Deus, Senhor, tira isso de mim, eu não quero temer, eu quero ser ousado, eu quero atender o teu chamado, aonde quer que o Senhor mandar, eu irei, Senhor. E aqui Deus falou, aonde eu te mandar, tu irás, não tem medo, porque eu sou contigo. Deus ele diz isso para você. Se você, por exemplo, Deus ele tem um chamado para você ser um missionário, mas o missionário não assim de viajar, como tem muitas pessoas que pensam que para ser missionário tem que viajar. Não, você pode ser missionário pro vizinho aí da sua casa, tá, pessoal? Você pode ser missionário dentro da sua casa. E aí, por exemplo, você tá andando na rua e vê um mendigo. Ah, não, tô com vergonha de evangelizar para aquele mendigo, sabe por quê? Que eu vou falar? Deus disse, vai lá, porque eu que vou colocar a palavra na tua boca, meu querido. A partir do momento que você toma a decisão de ir lá, cumprir o ídolo de Jesus, cumprir o que Deus tem para fazer para você, ele que, a maioria da parte, é ele que vai te ajudar a fazer, ele que vai pôr as palavras na tua boca para falar com aquele mendigo, pregar. Isso é só um exemplo, tá, pessoal? Mas eu creio que se você que tem isso, Deus ele falou com você, não tema, meu querido, não tema o chamado que eu tenho para a sua vida. Segundo ponto, não importa o que você faz ou fez, o chamado do Senhor já está carimbado na sua vida. Deus ele sabe justamente o dom que você tem e é agora que eu vou entrar aqui. Então, se ele sabe o que você pode fazer de bom e aquilo que você ama, então, meu querido, esse chamado que ele colocou na sua vida, na sua frente, vai estar carimbado. Não diga assim, eu pequei, o chamado do Senhor foi tomado da minha vida. Não, não pense dessa forma. Tá, deixa o avião terminar de passar. Pessoal, deu tempo, querido. Então, o chamado do Senhor vai ser sempre esse. Não fique pensando assim, eu me afastei do Senhor, meu chamado não está mais na minha vida. Não, não pense dessa forma. Inclusive, eu vou falar de um aqui que Deus já tinha um propósito para a vida dele. Só que Deus ele teve que descer do céu para chamar esse garoto. Será possível? Vamos lá, vai lá em Atos, capítulo 9. Vai lá, pega lá sua bíbliazinha de novo, vai lá em Atos 9. Aconteceu, né, que Saulo, era o antigo nome dele, Saulo, era o perseguidor da igreja, né, o maior perseguidor da igreja da época, batia na cara dos cristãos, coitado. O bichinho sofria na mão daquele ali, e aí, um belo dia,
Ele estava andando no seu cavalo, andando lá. Já pensou? Deus, ele tem que descer do céu. Ele dá um tapa de luz nele assim, pá! Aí o bicho cai do cavalo, o cavalo sai na carreira e ele, do nada, aquela luz, não consegue ver nada, né? E chega a Jesus. Aí, mano, por que tu me persegue? Aí ele, quem tá falando comigo? Não conseguindo ver, né? Só aquela luzona, um tapão de luz. Quem tá falando comigo? Quem é você? Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Meu Deus, ele teve que descer na terra para mostrar pro Saulo, porque tu me persegue, mano. Ou seja, ele ali teve encontro com Jesus, só que Deus feriu ele de cegueira. E o que eu vou falar aqui hoje para você é que muitas das vezes o que está impedindo de Deus cumprir o chamado dele na sua vida é a cegueira espiritual. Meu querido, não deixe que a cegueira espiritual toma conta de você. Ah, eu não sei o que Deus quer pra mim, eu não sei. Eu oro, eu peço, eu não sei o que Deus quer pra mim, porque não chega aqui. Às vezes Deus tá mostrando assim, ó. Mas você tá cego, como é que você vai ver? Vai se ajoelhar, ora, Senhor, tira essas escamas dos meus olhos. Não tô conseguindo ver qual é o teu chamado na minha vida. O que tu queres de mim? Arranca essas escamas porque eu quero ver. Eu quero, Senhor, ser usado por ti. Eu não quero. Tira, meu querido, porque o que vai impedir muitas das vezes de você ser um grande homem de Deus é você ser cego. Tem gente que está dentro da casa de Deus e é cego espiritualmente. Mas Deus, ele mandou Ananias orar por Saulo, tocar nos olhos dele e aquelas escamas caíram. Quando aquelas escamas caíram, eu pensei que a reação de Saulo foi outra coisa. Poxa, eu não estava conseguindo ver o que Deus queria para mim, mas hoje eu consigo. Deixa eu atender o chamado do Senhor. Saulo, ele não temeu. Meu querido, então primeiro, tira essas escamas, tira o temor de atender o teu chamado. Poxa, e aí Paulo, com certeza, perseguindo a igreja, amava viajar. Mas aí ele viajou para perseguir a igreja? Negativo. Ele já viajou, foi para pregar a palavra, foi para pregar o cristão. Ele foi o apóstolo do gentil, mano. Ele foi para Roma, foi para Itália, foi o maior evangelista. Mas Deus, ele pegou aquilo que ele amava, que era o dom dele, que ele fazia de bom, para cumprir a obra dele com um propósito, entendeu? Que o propósito é ganhar vidas. É isso que Deus quer. Ele quer que você ganhe vidas. Estão me entendendo? E tem aquelas pessoas que são surdas espiritualmente, que além de não conseguir ver o que Deus tem para ele, é surda, não consegue ouvir a voz do Senhor para sua vida. Isso está lá em Samuel. Vamos aqui lá em Samuel. Um exemplo aqui lá em Samuel. Gente, vai chover, gente. Eu tô pensando, será se a chuva vai vir pra cá? Que eu tô bem aqui na janela e vai que eu molho o celular bem. 1 Samuel, capítulo 3. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões eram frequentes. Certo dia, deitando Samuel num lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca antes que a lâmpada de Deus se apagasse. O Senhor chamou o menino Samuel, Samuel. Eu creio que todo mundo já ouviu essa história, né? Mas imagina aí comigo, Samuel vai se deitar. Pega o lençol dele. Aí escutou. O sacerdote Eli tá me chamando. Deixa eu ir lá pra onde ele. Eis-me aqui, sacerdote Eli. Por que o Senhor me chamou? Sacerdote Eli então disse, eu te chamei? Não, eu não te chamei. Torna-te a deitar de novo. Samuel. Eis-me aqui, sacerdote Eli. O Senhor me chamou? Não te chamei, meu querido. Torna-te a deitar de novo. Será que esse sacerdote ele tá caducando? Eu, hein? Esse sacerdote ele me chamando de novo. Agora esse velho tá dizendo que não tá me... Mentira, tá, pessoal? Que eu tenho certeza que Samuel não era igual eu. Que, Senhor, o Senhor me chamou? Então ele disse, não te chamei, garoto. Então, sacerdote Eli reconheceu que essa era a voz do Senhor. Então ele disse, olha, escute bem, quando tu for deitar de novo,
e escutar essa voz, tu vai dizer, falai, Senhor, porque o teu servo os ouve. E assim fez Samuel, de boa. Foi se deitar de novo. E novamente ele escutou, Samuel, Samuel. Ele disse, falai, Senhor, porque o teu servo vos ouve. Um detalhe muito importante aqui, pessoal, era que o jovem Samuel servia ao Senhor. E ele estava dentro da casa do Senhor. Só que naquela época as palavras do Senhor, não, do Senhor era muito rara e as visões eram muito frequentes. Meu querido, para você ter mais facilidade, com certeza aqui no que está dizendo, para entender, ouvir a voz do Senhor na sua vida, porque Ele quer, você tem que viver na palavra do Senhor. Você tem que viver a palavra do Senhor, porque as palavras naquela época eram muito raras e as visões não eram frequentes. Tira a cegueira espiritual. Não tenha medo, viva na palavra do Senhor, que Ele de pouco a pouco vai criando um relacionamento com você e você vai entender o chamado dele para a sua vida. Não temas. E, gente, a pior coisa não é nem quando você consegue enxergar o chamado de Deus para a sua vida. Não é nem quando você não teme, não é nem quando você teme, quer dizer, né? Mas é quando você não reconhece mais a voz de Deus para sua vida. Deus tá falando, Deus pode até falar, meu querido, eu tenho vem cá, sei o que, Deus pode estar se cansando de falar, mas você não reconhece a voz do Senhor. Eu creio que essa é a pior coisa, porque Deus pode ter um trabalho tão grande, uma coisa tão boa e grande para fazer na vida dessa pessoa, só que ela não consegue reconhecer a voz do Senhor. Eu creio que isso é muito horrível aos olhos do Senhor. Eu creio que isso é muito chato. A pessoa ela quer ter um chamado, vamos supor, quer ter um chamado, sendo que ela já tem, só que ela não consegue reconhecer, sendo que Deus já colocou, tá falando, e ela não consegue entender o chamado do Senhor. Por quê? Porque ela não vive na palavra do Senhor. É isso que estava dizendo. E também tem outras pessoas que demoram a entender o chamado do Senhor. O profeta, ele demorou a entender, mas de tanto ele sentir tem alguma coisa. Sabe esse desejo no seu coração ardente aí? Eu não sei, mas eu sinto um desejo muito forte de trabalhar com libertação, mas é isso mesmo. Que é isso, hein? Tem hora que eu sinto vontade de viajar, pregar o evangelho. Tem hora que eu tenho vontade de pregar para aquele mendigo. É a voz do Senhor, meu querido. É preciso o profeta chegar para você. Diga, falar, seu servo ouve. Esse é o chamado. Esse é o chamado. Esse é o chamado que Deus tem para a tua vida. Mas, por favor, reconheça. Tenha mais intimidade com o Senhor. Aqui, ó, vive aqui mais um pouco na palavra do Senhor, que você vai ter mais facilidade de reconhecer a voz do Senhor. A partir do momento que você reconhece a voz do Senhor, você cria relacionamento com Ele e Ele vai te mostrando o propósito dele e o que Ele quer de nós no meio desse propósito dele. É isso. Samuel, quando ele entendeu o chamado dele, na vida dele, ele logo acordou, eis-me aqui, Senhor, não foi aqui, ele foi profeta de Israel. Ele conhece lá rei Davi, o que foi ungido rei de Israel, que matou o gigante, foi ele que ungiu Davi rei. Vocês deram para me entender? Esses 3 pontos que eu falei, todos eles tiveram chamado, todos eles tiveram um chamado diferente, mas tiveram o mesmo propósito. Ele até reconhecia a voz do Senhor, só que ele temia. Outros não conseguiam enxergar o que Deus tinha para ele. Só que ele ouvia a voz. Outro não conseguia entender a voz do Senhor. Só que a partir do momento que eles entenderam o chamado do Senhor, vocês não prestaram atenção que Deus ele só queria que eles fossem uma coisa, o intuito era ganhar almas e ser profeta. Ser profeta. Deus ele te constituiu, meu querido, profeta. Então, se ele tem um reinado para sua vida, não temas. Se você acha que você não sabe de nada, meu querido, pede para Deus tirar essa cegueira espiritual da sua vida. Se você acha que nunca Deus falou com você sobre o chamado, pede para Ele tirar esse tampão dos seus ouvidos, porque você não está conseguindo reconhecer a voz do Senhor para sua vida. Mas que Ele tem um chamado para a sua vida, Ele tem. E esse chamado é para dar fruto e que o vosso fruto permaneça. Deus ele tem um chamado para a tua vida. Não desiste do teu chamado.
Não desista de procurar entender mais e mais. Crie mais relacionamento com Deus. Entenda o seu chamado para a tua vida, mas não temas. Deus, ele tem algo grande para fazer na tua vida. Deus, ele te chamou para fazer coisa grande na tua vida. Não tema, não tema. Permaneça firme, mas a cada dia mais cresça no bom entender do Senhor. Vive mais a palavra do Senhor, porque você entendendo mais, vivendo aqui a palavra do Senhor, você vai ter mais facilidade de ouvir e entender a voz do Senhor para a tua vida. Mas saiba de uma coisa, você tem um chamado de Deus na sua vida. Basta você reconhecer, não temer e conseguir ver o que Deus tem para você. Tá, meu querido? Então, é isso. Eu creio que você gostou do meu vídeo. Eu creio que Deus falou muito ao seu coração. Meu querido, permaneça firme. Você tem um chamado, meu querido. Desde já eu te peço, deixa aí o teu like. Se inscreve aí no nosso canal. Ativa o sininho de notificações. O próximo vídeo eu vou estar trazendo o seguinte. Eu queria fazer surpresa, né? Mas bora lá. Tá passando lá que sugestões que me deram de Jorge William Belo e Alderinda Silva. Juan, explica para nós como ser um adolescente diferente em meio a essa geração. Eu vou passar para vocês, eu creio que você vai gostar. E hoje a dificuldade de muitos adolescentes, principalmente, né? Ser um cristão hoje em dia. Mas eu vou passar algo aqui para vocês, vou estar falando bem explicado. Eu creio que também Deus, ele vai falar no seu coração através disso. Eu creio que você gostou desse vídeo. Segue lá meu Instagram e próximo vídeo eu vou estar passando algo bem mais legal, mas eu creio que você gostou desse vídeo, né? Comenta aí o que você quer que eu fale também nos próximos vídeos. E pessoal, é isso, tá pessoal? Eu creio que você falou. Se você tiver uma dúvida, pode deixar aí nos comentários qual é a sua dúvida. E então é isso. Até o próximo vídeo e falou!